Imagina o cara que acabou de chegar aqui, você que acabou de chegar, peraí que a gente vai te ajudar, tá? As pessoas, quando elas ouvem regulado e não regulado, o que automaticamente vem na cabeça delas? Pô, o regulado é o cara que está dentro da lei, tá certinho, é o cara que está correto, né? Pensa aí no CNPJ que está regulado, né? O cara que está registrado, está funcionando, está operando ali de acordo com a lei. E quando elas ouvem não regulado, o que vem na cabeça das pessoas? Pô, esse cara aqui está fazendo algo fora da lei, algo que não está dentro do escopo legal de atuação, né? Acho que a primeira coisa é deixar bem claro o que é o Open Bank regulado versus o que é o não regulado. O cara que é não regulado, ele está em desacordo com a lei? Quero que vocês respondam essa pergunta. Até para explicar um pouco das diferenças aqui, tá? Então, assim, o regulado, como a gente está falando, ele é direcionado pelo órgão regulador, pelo Banco Central, você tem obrigações para participar, você tem uma série de coisas que são obrigações comuns a todo o ecossistema. Esse é o regulado. Então, para participar, você tem que pedir para o Banco Central e por aí vai. O que é o não regulado? Acho que a primeira coisa não é porque tem uma lei, não precisa ter uma lei que te permita fazer qualquer coisa na sociedade, né? Eu acho que assim a lei geralmente enfim, tem coisas que não estão na lei que você pode fazer porque não está escrito em lugar nenhum. E aí geralmente é uma zona cinza. Por exemplo, quando o Uber surgiu, cara, não estava escrito exatamente que o Uber não podia funcionar. Então ele foi em vários lugares, foi funcionando, viram o benefício e tal, e aí foram evoluindo ali as leis, etc., para que acomodasse o Uber em diversos locais. Aí eu não estou nem entrando aqui em discussão de se a lei é boa ou não, e etc. O Airbnb também não podia funcionar exatamente daquele jeito e foi indo e a coisa foi se ajustando. O Open Banking não regulado, o que é? Existe uma forma de você pegar os dados também com o consentimento do cliente, só que ao invés de você usar as APIs que o Banco Central determinou, você consegue usar outra tecnologia, e aí a gente pode chamar de screen scraping, ou o português bem falado é o raspa-tela, robô raspa-tela, qualquer coisa, que são robozinhos que ali vão se, entre aspas, tá? Falando de forma muito lúdica, vão se passar por você, vão entrar na instituição que você quer, pegar a informação e trazer de volta. Então, qual que é a diferença do não regulado? Primeiro, é uma tecnologia que quem está fazendo aquela tecnologia é a empresa que está te prestando serviço. Então, por exemplo, o Guia Bolso é um exemplo muito famoso de Open Banking não regulado. Você, para quem não conhece, enfim, você ia no Guia Bolso e ele fazia a categorização, ele pegava ali, fazia aquele agrupamento, agregação de todas as informações que você tinha no mercado. Então, você dava sua senha do Bradesco, sua senha do Itaú, o Guia Bolso ia até lá, pegava essa informação e trazia de volta. Da forma com que ele achava melhor, da forma que ele achava segura, e da forma com que ele entende que era eficiente e tudo mais. Sem a autorização do Bradesco, do Itaú e por aí vai. Ele não precisava, ele só E nem do precisa da Banco autorização. Central. Nem do Banco, Exato. muito menos do Banco Central. Ele só precisa da autorização do cliente. Cara, isso é errado? Sendo bem sincero, eu acho que não. Assim, ele pode ir lá e fazer. Tem risco pra cacete. Assim. Então, assim, eu acho que a questão é, pô, você confia no Guia Bolso? Você confia na empresa que está fazendo aquilo ali? Porque ela é a responsável por gerir aquela informação e tudo mais. Eu acho que a tecnologia está melhorando muito, assim, quando você for pensar, quando o Guia Bolso começou em, sei lá, 2015, foi alguma coisa assim, o aplicativo na época era bem tosco, assim, cara. Hoje o negócio é absurdo, assim, é muito irado, mas a tecnologia de lá para agora, cara, mudou muito. Então, assim, pode ser que o não regulado você tenha problemas de confiabilidade dos dados, porque é um robô, cara, não tem a constância padronizada. Às vezes ele vai pegar a informação, pode vir errado, o robô pode quebrar, pode acontecer um monte de coisa, aí a gente pode entrar no detalhe. Acho Se que ele tá lendo para... a tela, né? Se ele tá lendo a tela e o banco muda a tela, Ferrou, quebrou o pô. robô, certo? E aí acho que isso é um super gancho para falar do aspecto legal da coisa. Ah, putz, isso é legal, é ilegal. Eu acho que assim, não tem nada que diz que é ilegal. Acho que ponto. O que pode ser ilegal é se você não respeitar, por exemplo, a LGPD, se você não fizer algo errado com aquela informação. Você vender aquela informação e por aí vai. Então,
Com a LGPD, como o grande arcabouço aqui então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só para voltar aqui, quando todo mundo estava falando sobre você ser dono dos seus dados, essa Lei Geral de Proteção surgiu para falar assim, olha, as empresas não podem fazer qualquer coisa com essa informação e tudo mais. Então, todo mundo está sujeito à LGPD. Independente se é Open Banking regulado ou não regulado. Então, assim, na teoria, se a pessoa está seguindo a lei, etc., não interfere se ela é Open Banking regulado ou não, porque ela não deveria fazer o que não está descrito. E isso, de fato, está descrito na lei. Mas o Guia Bolso teve uma decisão judicial aí, não lembro em que ano que foi, mas foi uma briga homérica ali com o Bradesco, é uma decisão pública, etc. E aí o Bradesco estava deliberadamente ali fazendo ações para que o robô do Guia Bolso não tivesse sucesso na hora de puxar as informações. E isso se estendeu aí por uma briga, e etc., que no final das contas teve um acordo, e acho que o Bradesco deu um valor super relevante ali para o Guia Bolso, e foi uma decisão, vamos dizer assim, favorável ao Open Banking não regulado, que na época ninguém chamava de Open Banking, tá? Então, assim, nós estamos puxando informação. Então, assim, várias outras pessoas puxavam informação dessa forma, e isso agora que o Open Bank está na moda aí, vamos dizer assim, está todo mundo chamando essas coisas que já tinham antigamente como Open Bank. Então, só para resumir muito, o regulado são mecanismos, tubos, etc., né, que são as APIs oficiais, criadas ali, definidas pelo Banco Central, e que tem ali, como é a API, para quem entende mais de tecnologia, acho que isso vai estar muito claro, mas como é a API, você tem mais constância, você consegue entender que aquela informação vem, ela é correta, é muito melhor, sem dúvida, é muito melhor. Agora, o Open Banking não regulado é o robô que raspa a tela e, assim, o que é melhor que o outro? Cara, o melhor que funciona. A API é melhor, mas ela ainda não está 100%. Então, o pessoal está usando o robô, né? Então, acho que, por enquanto, o não regulado está trazendo mais benefício imediato do que o regulado. Até antes, exato, está trazendo mais benefício que ele viu até anteriormente, né? Mas, então, para deixar claro, ó, Open Banking regulado é todo o processo aí que nosso querido Bacen está estipulando, tanto em termos de padrões tecnológicos, né, padrões de informação, toda essa ontologia, né, dos dados aí para as instituições passarem a se conversar na mesma língua. Regulado. Não regulado é toda e qualquer troca de dados entre instituições preferencialmente reguladas para gerar algum tipo de valor para o usuário. Então, gerar valor num produto novo, enfim, agregando coisas aos produtos já existentes, tá? Eu falei preferencialmente regulados, mas com certeza instituições que estão seguindo a lei, tá? Então, para deixar bem claro, regulado e não regulado acontece entre instituições que estão plenamente exercendo seus direitos dentro da lei, só isso. Agora, o que está fora disso, que você pode ficar se perguntando, pô, mas tem uma iniciativa aqui que está pedindo minha senha, tá querendo trocar dados comigo, eu nunca ouvi falar, não quero assumir esse risco. O nome disso é phishing scam, tá? Não confunda, não confunda. O cara que está querendo pegar a sua senha ou, sei lá, consultar um dado seu, esse cara não está nem aí nem para LGPD, provavelmente é uma iniciativa que está fora até da zona cinza que o Gabriel falou, é uma iniciativa que beira aí sim a ilegalidade, ou está dentro da ilegalidade. Não é disso que a gente está falando aqui. Muito cuidado. Se você está numa instituição conhecida, famosa, regulada, que está lá no site do Bacen, mas ainda assim, você como usuário não vai nem saber às vezes, tá? Você não vai nem saber se o cara é regulado ou não regulado dentro do Open Banking, mas se você está trabalhando numa instituição ou for atrás dessa informação, talvez você encontre um banco grande aí, né? Citou aí o caso do Nubank, tem outros até, uma fintech pode ser, que está fazendo esse trânsito de dados, mas sem estar plugado necessariamente com as APIs estipuladas, tá? Esse era o ponto. Valeu, gente. Acho que ficou bem claro agora para todo mundo, tá? Acho que um ponto bacana de colocar aqui, Cabral, é o seguinte: quando você olha para o regulado,
uma vez que você participa daquele ecossistema, você tem acesso a todas as instituições que também participam. A troca de dados acontece entre todos. Então, por exemplo, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, enfim, todos esses estão lá dentro. Uma vez que você entrou como instituição participante, você tem acesso direto a essas instituições de forma padronizada através das APIs que estão sendo desenvolvidas. Quando você fala do não regulado, você depende, e aí é um ponto importante na hora de decidir, escolher, inclusive, se você for para o não regulado, com qual empresa você quer ir, ou se você vai ter que ir mais de uma, porque você depende das parcerias, né, e da tecnologia que essa empresa não regulada já desenvolveu para essas instituições. Então, por exemplo, você pode pegar lá, fazer parceria com uma empresa que fornece esse serviço não regulado, que ela consegue ler essas telas apenas de PJ para alguns bancos. E para pessoa física, ler de N bancos, por exemplo. Acontece isso. Então, é um ponto legal de você olhar, tem essa diferença. Mas também, o não regulado tem um ponto super interessante, que é, eles não precisam que a empresa, que a instituição financeira esteja dentro de um ecossistema específico para ela conseguir os dados. Então, o não regulado, por exemplo, hoje, consegue te trazer informações como é que eu posso dizer? Desses aplicativos de comida, de delivery, por exemplo. Então, ele lê a conta da pessoa na instituição financeira, te traz o resultado. Mas ela também lê a conta dessa pessoa no delivery e vê que essa pessoa no delivery tem uma renda, né? Tem uma movimentação financeira. Então, ela consegue te entregar isso até de uma forma mais rápida. Porém, não padronizado, né? Depende de cada instituição, e aí depende onde cada empresa conseguiu essas parcerias, conseguiu fazer essas leituras de tela para te entregar uma informação bacana. Exato. Então, dessa grande diferença aí na hora de tomar decisão, tá? Exato. E é muito isso que você falou, assim, ele não precisa, por exemplo, você tem aqui vários que fazem agregação do Nubank, e o Nubank não está participando do regulado. Então, é um pouco disso. Para entrar um pouco aqui nos casos de uso, mas antes de entrar oficialmente, eu vou dar alguns exemplos aqui de Open Banking não regulado, até para ficar mais claro para quem está ouvindo. Beleza, então, eu também queria falar de como a pessoa entra no regulado. Então, boa. vamos seguir que eu boa. quero dar esse... Boa. Os exemplos de não regulado, então. A gente está falando aqui de o guia bolso, que acho que é o caso, enfim, a gente mais usa de exemplo aqui. Então, você vai lá, você coloca a sua senha de vários bancos e ele puxa as informações todas num lugar só para você. Isso a gente chama de agregação de contas, agregação de dados, é um nome que vocês vão ouvir. Outro que faz isso, alguém, não sei se o pessoal conhece um ERP chamado OMIE, então OMIE, que é um ERP, então ele faz ali uma gestão do negócio para a pessoa jurídica, né? Então, gestão de negócio. Dentro da OMI, você consegue lá colocar a sua senha de um operador e ele automaticamente puxa suas informações do Itaú, do Bradesco e etc, para que você consiga ter uma visão consolidada do seu fluxo de caixa. Então, é uma agregação de contas, só que para PJ. Tá? Então, acho que é um exemplo. E se você for olhar para investimentos, vocês vão ver várias matérias aí do ano passado que vinham assim, empresa antecipa os benefícios do Open Banking e blá, blá, blá. O que é isso? Você vê uma galera, então, o BTG comprou a Kinvo, o Itaú lançou ao mercado as informações lá do Ion, você tem o Gorilla, você tem uma série de outros, principalmente no mercado de investimentos que está bem quente, que estão antecipando o Open Banking. O que é isso? Eles estão pegando o benefício de Open Banking, enquanto o regulado não funciona, porque isso ainda está mais para frente, e estão fazendo via não regulado. Então, estão usando esses robôs para agregar a sua posição de investimentos, puxar as informações todas para um lugar só. Então, acho que dá para entender um pouco desse movimento. E é super normal você ver empresas que vendem o serviço do Open Banking não regulado, isso olhando lá para fora também, ofereceu do regulado também, tá? Então, na minha leitura, os dois convivem. Por quê? Até como o Querubim falou, o escopo de dados às vezes é diferente. Então, o regulado, ele está abrangendo, sei lá, o extrato, está abrangendo as informações, saldo da conta e etc., coisas mais simples. E aí o não regulado ele vem complementando, ele vem com a parte de posição futura, agenda de recebíveis, ele vem com
com informações de gig economy lá, Uber e etc. Então, um vai complementando o outro, porque a gente sabe que o regulado ele leva mais tempo para os bracinhos dele ir pegando as informações todas que tem no mercado. Tem a Então, parte, acho que tem é a por parte de aí. vida financeira e a parte de consumo, né, Gabriel? Um pouco Exato. essas duas balanças aí.